Vamos estudar um discurso proferido pelo presidente Nelson na Conferência Geral de abril de 2023, com o tema Precisa-se de pacificadores, tá bom? Esse discurso está relacionado à ênfase profética para os jovens e adultos de ensinar a verdade com amor, tá bom? Então, eu acho que muitos de vocês se recordam desse discurso. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência recente que vocês se recordam aí, de vocês terem presenciado alguém agindo com ira ou de forma descontrolada, e qual foi as consequências da ação dessa pessoa que vocês puderam observar que agiu com ira e de forma descontrolada. Vocês conseguem se recordar de alguma experiência recente que vocês presenciaram isso? De alguém agindo com uma forma de ira e uma forma descontrolada? Presente, Oi, Iago. o gerente geral lá da minha empresa, ele é uma pessoa com muita influência. Ele tem muitos talentos assim na empresa, para gerenciar, mas ao mesmo tempo ele tem um temperamento muito forte. Então, na área onde eu trabalho, a gente já teve em 2 anos 17 gerentes de, do departamento. Porque toda vez ele solta os cachorros em cima dos caras, sabe? E aí ele não perde a linha. Inclusive, há 2 semanas atrás, o gerente de Customer Service, que dá em contato com todas essas aerolíneas, ele se demitiu por causa dele. Então, e já criaram uma carta a respeito dele para a central da empresa na França. Mas ele acaba que tem outros talentos, então ele tá mantido lá, mas 17 na minha área. É o Nossa, que já vi. É. Então, não precisa falar muito, né? sim, sim. E percebe, né, como essa atitude, né, ele soltou os cachorros aí, né, você falou, é, a- acaba prejudicando as pessoas, né, algumas ficaram desempregadas, né, prejudica nossos relacionamentos, e isso é um grande desafio, viu? É um desafio geral, que nós enfrentamos hoje. Por isso, o presidente Nelson, ele falou que precisa-se hoje no mundo de mais pacificadores. E a gente pode pensar assim, pegando só o exemplo desse gerente aí do Iago, por que o que leva as pessoas a agir assim, às vezes, né? Pode ter vários motivos, né? Mas a ideia aqui é a gente aprender algumas verdades que podem nos ajudar a não agir assim e sermos mais pacificadores, né, em nossos relacionamentos. E ainda assim procurar a oportunidade de ensinar a verdade com amor. Eu falei de ocasiões que vocês presenciaram, né, alguém agir de uma forma irada ou descontrolada, porque no início desse discurso, o presidente Nelson compartilhou uma experiência pessoal que aconteceu no trabalho dele, né, na sala de cirurgia. Deixa eu lembrar aqui a todos nós. Wendy, você pode ler para nós? Não sei se a Wendy pode ler onde você está agora, Wendy. Ela pode ler, mas deu uma travadinha aqui. Vou tentar, é porque tá no coisa. Ah, então Eu tá vou bom. tentar ler. Prometi a mim mesmo que, independentemente do que acontecesse, em minha sala de cirurgia eu jamais perderia o controle de minhas emoções. Também prometi a mim mesmo que naquele dia que jamais lançaria qualquer coisa em um momento de raiva, co- como bisturis?
Isso, ou palavras. Fossem isso. bisturis ou palavras. Obrigado, Wendy. Porque nessa cirurgia aí, o médico que estava lá jogou um bisturi, né? E pegou no presidente Nelson, no braço do presidente Nelson, né? Porque ele ficou estressado com alguma situação lá da cirurgia. E aí o presidente Nelson fez essa promessa, né? Que na sala de cirurgia dele, ele jamais ia perder o controle das emoções, né? Independente do que acontecesse, ele não ia jogar nada nas pessoas, nem bisturis e nem palavras. Aí eu queria perguntar para vocês, quais são alguns lugares que às vezes a gente pode ser tentado a perder o controle? E a gente precisa de talvez de atenção. Talvez a gente é tentado a jogar alguns bisturis ou palavras em alguém. A gente precisa ter atenção. O que que vocês acham? Eu acho que é muito mais fácil a gente tratar as pessoas que são mais próximas no relacionamento, no caso família, e mais especificamente as pessoas dentro de casa, de uma maneira ríspida, do que uma pessoa que a gente não conhece. Porque a gente já conhece a pessoa e a gente se sente confortável de falar algo negativo, especialmente nossos familiares. Seja filho, seja esposa, seja irmão, ou algo assim, sabe? Ok? Então, falou em nossa casa, né? Com nossos familiares, cônjuges, irmãos, pais. Bom exemplo, Iago, vamos guardar isso. Vamos já usar o que você falou. E o Andy e Luciene, vocês conseguem pensar em outros lugares que às vezes a gente pode ser tentado aí a lançar esses bisturis ou palavras em alguém? No meu trabalho, com muita frequência até. Mas dá uma vontade, assim, braba. Mas teve um dia que eu comecei, tipo assim, vamos dizer que eu peguei o bisturi e levantei, mas eu não joguei. Porque é uma coisa bem engraçada até, que, tipo, lá no meu trabalho, às vezes, assim, tem umas coisas que acontecem que ficam misericórdia. Às vezes a pessoa, eu fico assim, só pode estar de sacanagem. Ela tem que estar brincando. É isso que acontece. Mas, assim, a gente não sabe, né? Tipo, então não dá pra chegar e falar pra pessoa, tá de sacanagem, tá fazendo isso. Então, tem que manter a calma. Aí, às vezes, eu falo para os meus colegas assim, nossa, dá vontade de falar tal coisa, depois eu digo assim, não, isso não seria muito cristão da minha parte. Aí elas, é verdade. Então, teve uma vez que, tipo, eu cheguei, assim, eu sou só estagiária, mas tem alguns dias que eu tenho que fazer coisas que era para, sei lá, para o diretor fazer. Então, tipo, eu cheguei, eu ainda não tinha nem entrado na secretaria ainda, ligado o computador, porque eu estava resolvendo o problema de manutenção da refrigeração das salas, tinha sumido não sei o quê, que não sabia onde tinham colocado, e respondendo outras pessoas, e chegava gente. E, tipo, a funcionária, que ela é funcionária mesmo, sabe, servidora, ela não estava fazendo nada. E ela não sabia de nada, não estava fazendo nada, não sabia responder nada, e só estava reclamando, sabe? E teve uma hora que eu falei assim, tipo, eu cheguei e fui ríspida com ela. Falei, porque tinha uma coisa, tinha sumido de um dos professores, sumido entre aspas, né? Porque na verdade era para eles terem colocado num local e não colocaram nesse local. E eu fui perguntar para ela. E eu disse, só tava tu aqui segunda-feira, eu acho, não sei. No dia lá, no anterior. Então, como é que tu não sabe onde tá? Aí depois eu pensei, não, calma, Luiz, pode perder a tua estágio. Aí ela, mas eu não sei. E ela, tipo, É, ficou assim, até um pouco impressionada como eu falei com ela. Porque eu tava assim, eu tava já no meu limite. nossa, E ninguém sabia nada naquele lugar. Aí eu quase falo assim, eu devia receber o teu salário, porque eu faço o teu trabalho. Eu quase falei isso, mas eu não falei. E, tipo, eu falei, não, vamos acalmar os ânimos, acalmar os ânimos. Realmente tá parecendo que ela não sabe de nada. E se ela não sabe de nada, o problema não é meu.
o problema é dela, que não tá fazendo o trabalho dela direito, mas eu não vou deixar com que as coisas não sejam feitas, né? Aí foi, consegui, só calei a boca e segui fazendo as coisas. Ela me perguntando as coisas e eu calada, porque eu sabia que se eu fosse falar, eu ia jogar um bisturi, né? Ela já levando bisturizada. Ela ia ser bisturizada. Depois, quando o meu chefe chegou e as outras pessoas chegaram também, aí eu falei que tinha acontecido. E tipo, Wendy, só ignora, porque ela tá pra se aposentar e ela já não quer fazer mais nada, ela só vem porque ela não tem nada pra fazer na casa dela, sabe? Tá. Tipo, calmou os ânimos e ficou por isso mesmo. Mas às vezes parece assim, é aquele negócio, né? Se você ora por ter paciência, o Senhor ele vai te dar oportunidades para ter paciência. Hum. E são essas as oportunidades. Tipo, se tu não prestar atenção que aquilo é basicamente aquilo que tu tá pedindo, não da maneira como a gente quer, né? Porque a gente só queria que fosse instalado na nossa cabeça mais paciência e não exercê-la, né? Para baixar o software. Exatamente, só baixar o software. Mas são essas oportunidades que o Senhor. É aquela coisa, né? Presidente Tidó falou, o Drew Tidó falou, né? A fé, ela não é fortalecida se ela não for testada. A mesma coisa os atributos cristãos. Vamos praticar, né? Poxa, obrigado, Wendy. Obrigado. E é interessante a sua experiência aí, porque você e o Iago salientaram, você salientou o trabalho, né, e a família, e são locais onde nós encontramos pessoas que têm as suas fraquezas, né, têm os seus desafios, e às vezes nesses nossos relacionamentos, a gente pode, por se relacionar com pessoas, assim como nós também, né, como nós temos nossas fraquezas e desafios, a gente pode ter momentos assim de divergências, né? De algum conflito por algum motivo. Mas eu gostei que você na sua fala aí, você falou que escolheu uma hora parar, respirar um pouquinho, ficar quieta na sua. E é importante a gente exercitar, né? Esse nosso arbítrio para escolher não se irar, né? Não lançar os bisturis, né? Porque isso é um exercício, né? Que a gente tem que buscar fazer. E em todos os lugares a gente vai ter a oportunidade de praticar isso, né? Que é o que a gente está falando aí, né? De exercermos paciência, por exemplo, né? Eu falei de lugares, né? Porque ainda no discurso, nesse início, o presidente Nelson, ele citou, não, ele citou alguns desafios que a gente enfrenta nesses lugares, né? Para podemos ser influenciados a TI, né? Olha o que ele ensinou aqui. Kenny, você pode ler para a gente? Desculpa, Sou eu? isso. Tá. Fico extremamente preocupado com o fato de que tantas pessoas parecem crer que é totalmente aceitável condenar, caluniar e difamar qualquer pessoa que não concorde com elas. Muitas parecem ansiar por prejudicar a reputação de outra pessoa, com comentários patéticos e cruéis. Ouvimos que há pessoas que menosprezam seu cônjuge e seus filhos, pessoas que usam de surtos raivosos para controlar os outros e pessoas que punham os membros da família com o castigo do silêncio. Ouvimos que ouvimos que há jovens e crianças que fazem bullying e funcionários que difamam os colegas. Aí, né? É, esses são os desafios, né, que a gente enfrenta. O que chamou a tua atenção aí, Luciene, sobre esses desafios que a gente pode enfrentar nos relacionamentos, nos nossos relacionamentos? É que muitas pessoas aproveitam da raiva, né, do momento de estresse para falar coisas que não deveriam, né? E depois diz que está estressado, que está ali chateado e acaba
falando coisas que magoam, né? Que machucam outras pessoas. Então a gente tem que ficar muito atento com esses momentos, né? Para a gente não chegar ao ponto de ficar muito estressado para não machucar e também acaba nos afetando também. Se a gente falar coisas ruins, a gente vai se sentir mal depois também, quando o momento da raiva passa, a gente vai perceber que a gente não deveria ter falado certas coisas. Obrigado. E temos que e lembrar que às vezes nesses locais que vocês comentaram aí agora há pouco, a gente vai encontrar situações onde as pessoas vão nos condenar, nos caluniar, difamar, né? Que às vezes as pessoas vão tentar nos prejudicar com comentários ruins, né? O Iago falou da família aí, ó, tá aqui vários exemplos, né, do que às vezes pode acontecer na família. Então a gente tem que já estar preparado para isso e ver como a gente vai reagir de uma forma pacificadora, né, quando essas coisas acontecerem, tá bom? Obrigado, Lucínio. Olha, ainda falando sobre isso, olha o que o presidente Nelson ensinou aqui também. A Juliana Nunes. Bom dia, seja bem-vinda. Você Oi, pode ler para a presidente. gente? Posso. Um dos meios mais fáceis de identificar um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é ver quão compassivo essa pessoa é com os outros. Hum. Vocês sabem o que significa? Obrigado, Ju. Sabe o que significa uma pessoa compassiva? O que vocês acham? O que significa alguém compassivo? Uma ideia? Compassivo, amigos, é uma pessoa, eu procurei o significado dessa palavra, mas é uma pessoa que tem compaixão, que ela se compadece dos outros, que ela tem empatia pelos outros. É uma pessoa que tem uma capacidade de compreender, às vezes até o estado emocional de outra pessoa e dela mesma, né? Porque às vezes a gente precisa ser compassivo com nós mesmos, de ter compaixão e empatia por nós mesmos. Então, eu queria perguntar para vocês, com base nisso, quem vocês conhecem assim do relacionamento de vocês, do círculo de relacionamento de vocês, que demonstra ser uma pessoa compassiva? Tem alguém em mente? Vem alguém em mente quando vocês veem essa palavra de compassivo que tem muito isso aflorado, né, em si? Luciene? É, sim, tem uma irmã, né, que é presidente da Sala de Socorro, ela é muito compassiva. Ela um exemplo para mim, tanto para trabalhar com ela, quanto mulher, membro da igreja. Ela é uma pessoa muito calma, ela se importa, ela tem empatia com os outros, e é muito interessante. E nos momentos que a gente, às vezes, nós estamos estressados com alguma coisa, tudo vai dar certo. Ela fala sempre, sempre isso: calma, que tudo vai dar certo. É muito importante. Legal. Ela te inspira, então, né? Luciene? Com certeza. Sim, é um exemplo. Acho que é a Lucidalva, né? Isso, é ela mesmo. Nossa, essa irmã aí, ela é bem compassiva mesmo. Ela é tudo isso que você falou, que eu testifico. Obrigado, viu, Luciene? Excelente exemplo. Alguém se recorda de mais alguém do seu relacionamento que você observa que é compassivo também? Se queira compartilhar aí? Se recordam de alguém? Professor, e não tá no meu ciclo agora, mais coisa, mas eu tive uma companheira na missão que ela, coitada, ela foi muito compassiva comigo, sabe? Hum, Mas, porque assim, ela, não que ela não se indignasse com as coisas, ou que ela não tivesse
tivesse certas emoções, como raiva ou estresse, mas a maneira como ela expressava isso foi um grande exemplo para mim, sabe? Porque ela não xingava, ela, tipo, ela só falava assim, gente, eu tô estressada. Eu não entendo como que, sei lá, as pessoas, elas simplesmente tratam a gente mal na rua, sei lá, um exemplo, Sim, né? E, tipo, na época em que nós fomos companheiras, eu adoeci bem mal, eu tava bem ruim de saúde, na verdade, e o corpo tava todo quebrado já, mas era problema de junta já. E então tinha vezes que a gente tinha que ficar na casa porque eu tinha que descansar e eu tinha que tomar remédio e enfim. E tipo assim, eu não tava tendo paciência comigo mesma, mas ela tava tendo paciência comigo, sabe? Então, Uhum. tipo, às vezes acontecia, teve uma vez, por exemplo, que a gente ia batizar uma pessoa, mas o bispo da ala, ele não permitiu. Nossa, Tipo, ele achou, mesmo a pessoa tendo passado na entrevista, tudinho, ele achou que a pessoa não deveria se batizar naquela data. E ele Uhum. embargou tudo, sabe? Nossa, foi tão estressante. Eu queria falar poucas e boas para este homem, mas e a minha companheira também, só que ela, não, sister, tipo, tá tudo bem, assim, vai dar certo, sabe? A, a maneira como ela gerenciou tudo aquilo, assim, foi um exemplo para mim e eu tentei, né, tipo, seguir o exemplo dela fazendo essas coisas também, tipo, agindo dessa maneira também. Porque emoções, elas são emoções. A maneira como a gente vai expressar elas, né, eu acho que é o que dita as coisas, sabe? isso. Então, ela é estressada, ela com raiva, ela triste, ela nervosa, sei lá, essas emoções que a gente não gosta muito de ter, mas ela gerenciava bem. Ela não descontava nos outros, sabe? Então, para mim, ela, até hoje, ela é um grande exemplo de ser compassiva, de ser pacificadora de fato, porque se tá rolando a briga ali, mesmo ela estando do lado de uma pessoa e não concordando com a opinião de outra pessoa, ela vai tentar com que os ânimos se acalmem, com que a gente se resolva da melhor maneira, sabe? Legal. E é incrível, né? Eu não conheço essa tua companheira, né? Mas vendo você falar, eu pude pensar que nela, né? Deve ser bem parecida com a Lucidalva que a Luciane falou. E essas pessoas compassivas, essas pessoas compassivas, pacificadoras que a gente conhece, elas nos inspiram, né? Você até falou, Luciane, né? Elas nos inspiram a seguir o exemplo delas, a serem melhores. E é por isso que é interessante a gente observar essas pessoas que estão perto de nós e buscar seguir o exemplo delas, né? Ser mais parecido com elas, né? A Brenda colocou aqui no chat. A Luciane falou do trânsito, né? Que é um lugar também, né, Luciane? Nossa, como é o trânsito? O trânsito é estressante. A Brenda colocou aqui, ó. Não, não, não. A Brenda falou, não, não conheço ninguém, não. Tá todo mundo estressado. Mas isso me faz tentar ser melhor, porque se eu me estressar também, vai ser complicado. É um desafio. Acho que tem um bispo desse em cada missão. É verdade. Ai, obrigado, Brenda. E a gente tem as pessoas que sempre, todos nós, né? Às vezes a gente vê as pessoas que são teste para nossa paciência, né? Mas às vezes a gente é um teste para as pessoas também, né? Com certeza. Mas, ó, eu queria fazer um pequeno exercício. Oi, alguém quer falar? No microfone? Eu ia citar o Oi, exemplo Wanda. do Opa, de. Oi, bom bom dia, dia, seja bem-vinda. obrigada. Eu ia citar o exemplo de pessoas pacificadoras de um dos meus presidentes de missão, né? Porque eu tive três presidentes e um deles que precisou voltar para casa mais rápido. Eu digo que ele não precisava passar pelos 2 anos, que ele era um ser humano incrível. É um ser humano incrível, né? Que graças a Deus ele recuperou a saúde e tá bem. Que bom. Mas ele era muito gentil, muito amoroso, muito realmente muito pacífico, muito compassivo e, e buscava entender até quando ele tinha que disciplinar algum missionário, ele fazia isso de forma tão amorosa
porque eu acredito que eles ficavam mais envergonhados de ter que enfrentar ele do que pelas coisas que fizeram. E um exemplo, tanto que quando ele foi para casa, eu só ficava pensando, uau, eu tenho certeza que ele foi porque o Senhor disse, ok, esse tempo era necessário, foi só isso que você precisava, de 7 meses na missão, foi suficiente para chegar no que ele precisava. Incrível, ser humano incrível. Legal. O meu primeiro presidente também era assim, Landa. Ele é bem, nossa, tão paciente, humilde, pacificador mesmo, né? Compassivo. Obrigado, Wanda. Eu queria fazer uma pequena ponderação conosco aqui. Eu vou dar um teste de memória rápida. Vocês podem colocar no chat ou podem ligar o microfone e falar. Mas o presidente Nelson, ele começa, depois, quando ele começa a falar sobre isso, sobre exemplos, ele usa o exemplo do Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que Cristo foi o maior exemplo, né, de ser alguém compassivo, de ser um pacificador. Então, eu queria que você pudesse lembrar de uma ocasião que é particularmente especial para você, durante o ministério dele, em que ele ensinou ou exemplificou esse princípio de ser um pacificador ou de ser uma pessoa compassiva. Tenta lembrar de uma ocasião que é marcante para você, que ele foi pacificador e que ele foi uma pessoa compassiva. E assim que você lembrar, você pode colocar no chat ou você pode ligar o microfone e falar. O presidente, Oi, Iago. o momento que ele procurou não agir como aquela pessoa, eu, assim, quando ele foi traído por Pedro, eu imagino como Pedro se sentiu bem mal, sabe? Mas muitas vezes a gente é traído também, sabe? E Hum, o que o Salvador nos ensina é que ele foi lá e ele estendeu a mão depois de algum tempo em que foi ressuscitado e voltou. Estendeu a mão a Pedro e deu a ele o mesmo encargo de ir lá e ser pescador de homens, sabe? E aquilo uhum. mudou a vida de Pedro. Mas, assim, não é um exemplo que acontece no momento e aconteceu, sabe? Mas no longo termo, mudou a vida de Pedro. O Salvador escolheu ter compaixão com ele pelo que ele fez. Pedro recebeu uma designação e, além de ter negado em algum momento o Salvador, né, ele recebeu uma designação. Depois da morte de Cristo, ele foi pescar de novo, né? Ele voltou para a antiga vida dele. Ainda assim, o Senhor foi lá, de uma forma compassiva, de uma forma empática, e foi lá e chamou ele de novo, né, no ministério. E obrigado, Iago. Pensa que às vezes as pessoas, a gente vai se sentir um pouco traído às vezes, né? Ou às vezes as pessoas vão esquecer de alguma coisa que vai nos deixar triste. E a gente pode olhar para o Salvador e lembrar dessa experiência do Iago também, e lembrar que ele foi compassivo e orar pedindo ajuda para sermos como ele é. Porque ele é assim, ele é alguém que tem muita compaixão, compassivo, né? Alguém lembrou de alguma outra experiência? Algo que ele ensinou? Ou algo, um momento que ele exemplificou ser um pacificador ou compassivo? É, para mim, uma escritura que é muito especial, porque eu tenho uma relação pessoal com ela, é com quando ele encontra a mulher samaritana no poço. E mesmo ele sabendo de todas as circunstâncias nas quais ela vivia, ainda assim ele conversa com aquela mulher, dá ela a oportunidade, né, de falar da vida dela. Ele a escuta com toda a compaixão, com todo o amor, e revela a ela quem ele era, o que ele ainda não tinha feito para outras pessoas até o momento. E se a gente for olhar a vida dela, a gente poderia pensar: nossa, mas essa mulher nem merecia ser tão privilegiada.
mas o Senhor conhecia ela de uma maneira que nós, com nossos olhos humanos, não conhecíamos e não tínhamos capacidade de enxergar, e ele tinha. E ela não é conseguiu ali mostrar que na realidade ela era mais do que a gente conseguia ver, mais do que as circunstâncias da vida dela. Então, eu amo essa escritura. Ela teve um. Eu conheci essa escritura antes de ser membro da igreja, e ela foi como um norteador para que eu buscasse uma religião. E daí eu encontrasse a igreja de Cristo. Então, para mim, ela é muito especial. Que bom que você está conosco, hein? Obrigado, Wanda. Que lembrança, né? Lembrança especial. Obrigado. Obrigado, Wanda. Iago? O exemplo do Salvador com Maria Madalena, em que ele, os fariseus queriam pegar ele, e usando a situação dela, e ele fez uma pergunta que mudou tudo, sabe? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eu acredito que isso se aplica muito a nós sermos pacificadores. Muitas vezes a gente não é pacificador porque a gente acha que a outra pessoa está fazendo errado. Só que a gente acaba não olhando para nós mesmos. E se a gente julgar a nós mesmos, a gente vai entender que a gente é muitas vezes como aquela pessoa, ou agiria como ela naquela situação. Aquela experiência da Wanda ali, que ele estava com a mulher samaritana, era uma experiência tranquila, né? Onde ele demonstrou ser compassivo. Já nessa situação que você lembrou, era uma situação de estresse ali, né? Uma situação um pouco diferente. E interessante que em várias situações diferentes, às vezes, de repente, vai ter uma oportunidade ou numa situação de estresse, a gente vai poder seguir o exemplo do Salvador de ser essa pessoa compassiva e não julgar, né? Algo não julgar as pessoas, né? Às vezes quando a gente julga e aí a gente age de uma forma com ira, né? Às vezes a gente faz isso muito rápido e isso pode ser muito destrutivo, né? Obrigado por lembrar disso, Wanda e Iago. Queria compartilhar com vocês o que o presidente Nelson ensinou sobre isso, né? Os exemplos que ele deu, tá bom? Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver aqui. Alessandra, você poderia ler para nós? Bem-vinda, dona Alessandra, seja bem-vinda. O Salvador deixou isso claro nos sermões a seus seguidores em ambos os hemisférios. Bem-aventurados os pacificadores, disse ele. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Em seguida, naturalmente, ele nos deu a admoestação que desafia cada um de nós. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Antes de sua morte, o Salvador ordenou a seus 12 apóstolos que amassem uns aos outros como ele os amou. E então ele acrescentou: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Obrigado, Alessandra. Olha aqui vários exemplos, né? O Salvador ensinou sobre ser pacífico e compassivo. Para que a gente possa ponderar sobre isso, amigos, sobre como temos nos saído ao seguir o exemplo e esses conselhos do Salvador Jesus Cristo, né? Sobre como os verdadeiros discípulos dele agem. E se pensar se tem alguém ou algumas pessoas, se tem alguma pessoa ou algumas pessoas que estão precisando que eu seja assim com elas, nos meus relacionamentos, tá bom? Ah, algum comentário, pergunta sobre isso aqui? Eu percebi que depois que o presidente Nelson deu o discurso pelos pacificadores, depois desse veio uma enxurrada assim, de discursos, artigos, muita coisa falando disso. Até podemos notar na última conferência, falaram muito sobre, não
muitas vezes não falavam a palavra pacificadores, mas falavam de não estar brigando, de não estar discutindo com as pessoas, de respeitar a opinião dos outros, de e muito desse tipo de coisa, evitar intrigas e esse tipo de coisa que tem tudo a ver com ser um pacificador. Então, depois desse discurso do presidente Nelson, foi necessário continuar enfatizando, porque é o que nós vemos no mundo hoje. Cada um tem a sua opinião, acha que a sua opinião é a certa, acha que pode falar e impor coisas aos outros, enfim. Diversas coisas que acontecem que as pessoas não estão mais respeitando umas às outras. Ou seja, essa parte pacificadora está ficando de lado. E está havendo muitas brigas e guerras, né? Vemos guerras. Problemas, né, Alessandra? A gente tem muitos. Hoje o mundo acho que está mais estressado hoje, né? As pessoas estão mais sem paciência, estão se irritando mais facilmente. E como isso é destrutivo, né? E nós, como discípulos de Jesus Cristo, o Senhor espera que a gente seja o sal da terra, né? Que a gente dê sabor na vida das pessoas. Porque se a gente agir como todo mundo age, como é que a gente vai ajudar as pessoas, né? Como é que a gente vai ajudar o mundo? Então, é interessante, depois que a gente falou sobre isso, de fato, temos recebido muitas mensagens, porque é uma necessidade que nós temos hoje, né? Obrigado, Alessandro. Ah, olha a mensagem, o que ele falou aqui para nós ainda, né? Reforçando isso para os membros da igreja. Ah, Brenda, você pode ler para nós? Não sei se você pode ler, onde você está aí. A mensagem, sou eu, né? Isso. A mensagem de Salvador é clara. Seus verdadeiros discípulos edificam, elevam, incentivam, persuadem e inspiram. Por mais difícil que seja a situação, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são pacificadores. Isso. E esse é o nosso desafio, né? Por mais difícil que seja a situação, nós devemos edificar, elevar, incentivar, persuadir e inspirar, tá bom? Por mais difícil que seja a situação. Então, eu queria compartilhar uma história aqui com vocês que a gente viu recentemente numa conferência geral que o Elder Christopherson contou e de um irmão que ele decidiu ser um pacificador numa situação difícil. E à medida que a gente olhar essa história, eu queria que a gente buscasse aqui o que a gente pode aprender de lições que a gente pode aplicar na nossa vida e como a escolha de ser um pacificador influencia a mim e outras pessoas. Tá bom? Pensa sobre isso. Lições que a gente pode aplicar na nossa vida e como a escolha de ser um pacificador influencia a mim e outras pessoas. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês esse vídeo. Há muitos anos, o elder John H. Goldberg contou a história de uma jovem família que morava em um pequeno ramo no Havaí, no início do século XX. Eles eram membros da igreja havia cerca de 2 anos, quando uma de suas filhas adoeceu e foi hospitalizada com uma doença desconhecida. No domingo seguinte, na igreja, o pai e o filho prepararam o sacramento como faziam na maioria das semanas. Mas quando o jovem pai se ajoelhou para abençoar o pão, o presidente do ramo, percebendo quem estava à mesa do sacramento, de repente se levantou e gritou: "Pai, você não pode tocar no sacramento. Sua filha tem uma doença desconhecida. Saia imediatamente enquanto outra pessoa prepara um novo pão para o sacramento. Você não pode ficar aqui, vá."
O pai, em choque, olhou profundamente nos olhos do presidente do ramo e depois para a congregação, e percebendo o nível de apreensão e de constrangimento de todos, fez um gesto para sua família e eles saíram silenciosamente da capela. Nenhuma palavra foi dita enquanto a família desanimada caminhava até sua pequena casa. Lá, eles se sentaram em círculo e o pai disse: "Por favor, fiquem em silêncio até que eu esteja pronto para falar." O jovem filho ficou pensando no que fariam para se vingar da vergonha pela qual haviam passado. Eles matariam os porcos do presidente do ramo? Queimariam sua casa? Ou se filiariam a outra igreja? Eles ficaram em silêncio por 5, 10, 15, 25 minutos. Os punhos cerrados do pai começaram a relaxar e lágrimas surgiram em seus olhos. A mãe começou a chorar e logo todos os filhos choravam baixinho. O pai olhou para a esposa e disse: "Eu te amo." E em seguida repetiu essas palavras a cada um de seus filhos: "Amo todos vocês e quero que fiquemos juntos para a eternidade como família." E a única maneira para que isso aconteça é que todos sejamos bons membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e sejamos selados pelo santo sacerdócio no templo. Esta não é a igreja do presidente do ramo, esta é a Igreja de Jesus Cristo. Não permitiremos que qualquer homem, mágoa, vergonha ou orgulho nos impeçam de ficarmos juntos para sempre. No próximo domingo, voltaremos à igreja. Ficaremos isolados até que saibamos qual é a doença de nossa filha, mas voltaremos. Eles voltaram à igreja, a filha se recuperou e a família foi selada no templo de Laie, Havaí, quando sua construção foi concluída. Hoje, bem mais de 100 almas chamam esse pai, avô e bisavô de bem-aventurado, porque ele manteve seus olhos na eternidade. E aí, amigos, o que chama atenção é que a gente pode aplicar com o exemplo desse discípulo fiel de Jesus Cristo e como nossa escolha de ser um pacificador influencia nós e outras pessoas. Qual é esse discurso? Foi sem ser dessa última conferência, da outra, né? Deixa eu ver aqui o nome do discurso. Professor, Oi? eu, Wendy, gostaria de falar. À vontade. É, assim, eu fiquei chocada quando o Helder Gustavo falou essa história. Mas, assim, eu fiquei ainda mais impressionada com a atitude daquele chefe de família, né? Aquele pai. Porque eu lembro que quando algumas coisas aconteceram com a minha família, eu fui aquela criança pensando em como eu iria me vingar, Nossa, olha só. sabe? Então, assim, ele conseguiu, e graças aos céus por isso, ele conseguiu diferenciar, né, a pessoa da porque ele não era ele era o líder ali naquela região, mas ele não era o dono da igreja, né? E, e ele pôde afastar dessas mágoas, porque eu tenho certeza que houve mágoa, né? Até porque assim, quando a gente fala que a gente perdoa alguém, às vezes o perdão ele vem naquela mesma hora que a gente fala, às vezes a gente tem que trabalhar para limpar aquele sentimento, né? Para realmente dizer assim, não, realmente eu perdoei de todo o meu coração. Então, talvez ele estivesse indo com a família dele, além da preocupação de não saber o que a filha tinha, né? Mas trabalhando aquela mágoa com aquele líder e com aquelas pessoas que não, tipo, não defenderam de certa maneira. E separar isso
do testemunho dele, do evangelho, né? Do testemunho dele de Salvador. E ajudar toda a família dele a fazer o mesmo. Porque, exatamente, Brenda, ele pensou muito mais na família do que em si mesmo. Porque ele poderia ter xingado, ter dito. Porque eu, infelizmente, eu já vi isso acontecer. Eu já vi que, tipo, o chefe de família ficou chateado por talvez uma correção, talvez um conselho que não chegou bem nele, e falou assim: não vamos mais para essa igreja. E a família toda sofreu com isso, né? Por uma coisa pessoal, a família toda sofreu, né? Então, ele teve muita força ali, muita força e muita fé, eu acredito, porque nesse momento a fé daquela família foi testada, o testemunho deles foi testado e eles se fortaleceram ainda mais. E olha só, né, a decisão dele como um chefe de família, de ter dito para a família, não só para ele, tipo, ele poderia dizer assim, olha, vocês podem ir, mas eu não quero mais, né? Mas ele tomou ali a posição de chefe de família, de patriarca, para dizer, nós vamos continuar indo, porque a Igreja de Jesus Cristo, não é o do presidente do ramo. Porque nós temos um objetivo, que era o selamento, né? Então, isso abençoou gerações futuras. E acredito que também gerações passadas, né? Os ambos lados do véu. Para poder. Que eu acho que até hoje, assim como o Adeco falou na conferência essa história para gente e nos fortalece, fortalece ainda mais a própria família, né? As gerações seguintes deles. Obrigado. Muito bom, né? O que você estava falando aí, eu lembrei do tema do curso, né? Escolhas para a Eternidade. E a gente pôde ver nessa experiência dessa família que a escolha de ser pacífico, de ser compassivo, de seguir o exemplo de Jesus Cristo, de, mesmo numa situação de estresse, onde você é julgado, tratado mal, você pode agir como Cristo, pode abençoar sua família e toda uma geração, né? E eu fiquei pensando aí, quando você estava falando, a Brenda também colocou no chat, né? Que ele teve muita força espiritual, ele pensou mais em si mesmo, na família. E os convênios ali estavam em jogo, né? Porque se ele decidisse não ir mais para a igreja, porque o bispo tratou ele mal, o presidente do ramo tratou ele mal, os convênios dele e da família toda poderiam se perder, as promessas, né? E nada pode ser mais importante, meus amigos, do que os nossos convênios. Ninguém, como Aristóteles falou, se mais importante para Deus e para os nossos convênios. E que possamos pensar sobre isso, né? Alguém tem algum comentário a mais que gostaria de fazer? Obrigado, Wendy e Brenda. Não, eu quero compartilhar uma experiência que aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu era recém-conversa, tinha mais ou menos um ano de membro da igreja, e aí surgiram umas confusões, um monte de coisas doidas na igreja. E eu falei, eu tava em casa chorando horrores. Eu falei, eu não vou mais nessa igreja, eu não vou mais. Esse é o último domingo que eu vou. Mas eu fui naquele domingo, né? Eu não ia mais, mas eu fui aquele último domingo. E Nossa, graças a Deus nunca mais deixei de ir. Parece que aquele foi o melhor domingo de todos. E que eu entendi que eu teria que estar ali, que o Senhor estava comigo, que o Senhor confiava em mim, e Ele demonstrou isso de uma forma incrível depois, sim, fortalecendo ainda mais a minha vontade de permanecer, independentemente do que as pessoas estavam falando, pensando. O Senhor demonstrou que Ele confiava em mim, e era só isso que eu precisava. Então, eu me lembrei muito disso agora, dessa família, né? Foi uma situação, nossa, aí foi um nível absurdo, né? Mas eu lembrei daquele momento em que eu, em lágrimas, disse que eu não ia mais, mas que eu ia aquele último domingo. E o Senhor fez com que aquele último domingo fosse tão especial que eu não tive mais vontade de não ir nenhum outro domingo. As circunstâncias agora são outras, mas não por meu desejo, né? Então, o Senhor sabe. obrigado, Wanda. Obrigado por compartilhar. Excelente. Eu acho que todos nós, né? A gente já vivenciou em algum momento uma experiência parecida ou conhece alguém, né?
porque isso é muito normal, viu, meus amigos na igreja. E às vezes, muitas pessoas, e talvez todo mundo aqui talvez conheça um caso de alguém que não está indo na igreja por causa de que teve algum problema com alguém na igreja. Decidiu, escolheu não ir mais. Mas por isso que a gente está aqui, a gente está aprendendo um pouco, lembrando, né, a importância de sermos pacificadores compassivos e como a gente deve responder, né, numa situação dessa. Iago? Eu, durante minha vida, eu tive muita dificuldade de ser pacificador, muito por causa que eu não tive muita direção em casa, sabe, com isso. Minha mãe tinha muita dificuldade, ela estava sempre nos tratando para tentar fazer com que a gente tivesse comida em casa. E eu lembro que quando eu me batizei e fui para minha missão, eu tive muito dessas dificuldades com companheiros. E o meu presidente de missão foi a primeira pessoa que me mostrou isso, sabe? Ele nunca julgou pessoas pelo que outras pessoas falavam. E aí, eu lembro que ele, a princípio, ia me mandar os missionários que brigavam para me aprender. Só que eu não aprendi. E aí, ele começou a mandar os missionários que eram os mais pacientes e humildes, sabe? E a lição que eu tiro dessa aula de hoje, e também foi a lição que eu aprendi na minha missão, é que a gente ser pacificador vai acabar influenciando outras pessoas, mesmo que a gente não perceba. Eu tive dois missionários que eu lembro, um deles especificamente, o MP, ele toda vez que eu tinha esse momento de ficar bem chateado e tal, ele sempre me dava um abraço e ele nunca falava mal sobre situações, eu criticava, sabe? E isso mudou minha vida. Hoje eu tento passar isso para outras pessoas também. A minha esposa sempre fala que eu sou pacificador, mesmo que há muitas coisas que eu preciso melhorar. Mas é a lição que eu tiro, sabe? Que se a gente for pacificador, mesmo que não pareça ser ah, algo necessário naquele momento, que eles estão fazendo isso com a gente vai mudar a vida de outras pessoas sem perceber. Você falou exatamente o motivo de nós termos esse assunto nesse curso, Iago. Porque ser um pacificador muda vidas. A gente ensina com amor quando a gente é um pacificador. Às vezes a gente não ensina só falando, né? A gente ensina sendo alguém, né? Sendo como Cristo, fazendo. E isso é poderoso, né? E assim como você falou dessa pessoa que mudou sua vida aí, que influenciou sua vida, existem muitas pessoas que a gente pode influenciar para o bem. E obrigado, Iago. A ideia é que a gente possa lembrar disso mesmo e pensar em como a gente pode ser um pacificador hoje, né? Sermos melhores, né? Nesse atributo cristão. E para encerrar, eu queria só fazer algumas considerações aqui, trazer algumas considerações que o presidente Nelson trouxe nesse discurso para a gente refletir, tá? Especialmente falando dos nossos relacionamentos na igreja e na família, tá bom? Olha o que ele ensinou aqui que foi bem interessante também, que eu queria compartilhar, e vou pedir para Wanda ler para a gente, por favor. Consegue ler, Wanda? Tá dando pra me ouvir agora? É porque eu não Agora tinha. sim. Eu estava falando e não tinha aberto o microfone. Acontece. Terceiro Nef 13:24, livro de Mó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de apegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podemos apoiar Satanás com nossos ataques verbais e achar que ainda assim podemos servir a Deus. Obrigado, Wanda.
Quer comentar algo, Bando? Essa de pra pensar, né? É, Realmente. uau, né? Como você disse, né? A gente tem que ter atenção com isso, viu? A gente não pode servir a dois senhores. A gente não pode ser membro que falam palavras boas, que damos bons discursos, que prestamos um testemunho lindo, e que fazemos tantas coisas boas, estamos servindo a Deus, mas que nós atacamos as pessoas, verbalmente, nossos relacionamentos. A gente não pode ser servir a dois senhores. A gente possa pensar sobre isso e, se tivermos um problema com isso, eliminar, né, os ataques verbais. E ainda sobre isso, o presidente Nelson fez um convite para nós, né? Eu queria relembrar aqui o convite. Iago, pode ler para nós, meu amigo? Meus queridos irmãos e irmãs, a maneira como tratamos uns aos outros realmente importa. A maneira como falamos com as pessoas e sobre elas em casa, na igreja, no trabalho, na internet, realmente importa. Hoje peço que nossas interações com o próximo sejam mais elevadas e santas. Peço que ouçam com atenção. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, que pudermos falar sobre outra pessoa, seja pessoalmente ou pelas costas dela, esse deve ser nosso padrão de comunicação. Obrigado, Iago. É, meus amigos, meu convite para nós hoje é que a gente possa pensar nesse convite do presidente Nelson e refletir sobre como tem sido nossa comunicação em casa, na igreja, sociais. Como é que temos nos comunicado? Como é que temos tratado as pessoas? E esse convite do presidente Nelson, né? Como é que eu posso aplicar melhor esse convite do profeta como discípulo de Jesus Cristo? E certificar que as minhas interações com as pessoas sejam mais elevadas e santas, e amável, né, com as pessoas. Tanto na frente dela, tantas coisas que eu falo na frente dessa pessoa, como as coisas que eu falo pelas costas dela. Possamos pensar sobre isso. Eu me esforço sempre para seguir uma regra que eu aprendi há um tempo atrás. É, mas eu vou falar disso de uma experiência. Teve recentemente uma irmã começou a fazer críticas muito ruins, né, com a irmã, sobre a minha irmã. Aí eu falei assim, eu perguntei assim, irmã, você já falou isso pra ela? Isso que você tá me falando? Você já falou isso pra ela? Não, presidente, não falei não. Por que você não falou? Aí eu falei, não, porque eu tô falando pro senhor. Eu tô falando pro senhor aqui. Eu falei, irmã, falei assim, irmã, a gente precisa ter coragem para dizer para as pessoas o que a gente pensa e sente na frente delas, não por trás delas, e não pelas costas. Você teria coragem de dizer isso que você está me dizendo agora, na frente da irmã? Será que a gente teria coragem de falar das pessoas na frente delas? Eu sempre me esforço para fazer com que as pessoas saibam o que eu penso e sinto sobre elas. E eu falo isso com elas, para elas. Mas tem uma maneira de falar, sabe? Como diz lá em Doutrina e Convênios, a gente tem que falar isso com amor, com bondade, com brandura, com mansidão, com amor não fingido, guiado pelo Espírito.
Ainda assim, às vezes as pessoas não vão receber bem o que a gente fala, mas a gente vai pelo menos estar em paz com o Senhor de que a gente fez a maneira dele. Mas meu convite é que a gente possa lembrar disso, né? O presidente Nelson falou, e não falar nada pelas costas de alguém que nós não teríamos coragem de falar na frente dessa pessoa, em nossas interações. Isso é ser um discípulo de Jesus Cristo. Isso é o que o mundo não faz. E nós não fazemos o que o mundo faz. Nós fazemos o que Cristo faria. Sou muito grato por ter um profeta vivo que nos ensina essas verdades. Sou grato a vocês por vocês serem exemplos de pacificadores. E eu oro para que a gente possa desenvolver ainda mais esse atributo cristão em nossa vida, sermos compassivos. E eu sei que nossa vida vai ser diferente e a vida de muitas pessoas serão abençoadas ao agirmos assim. E eu testifico dessas verdades e agradeço por vocês estarem aqui, pela sua participação. E eu compartilho isso em nome de Jesus Cristo. Amém.